autorizaram. E vou compartilhar um PowerPoint, que eu acho que, para mim, fica mais fácil quando eu uso imagem. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha imagem? Meu PowerPoint? Tá. Sim. A ideia de usar o recurso visual, e o colorido, imagens, é a questão da neurolinguística, né? Muitas pessoas, às vezes, são auditivas, então captam bem melhor o que eu vou falando. Tem aquelas pessoas que são visuais e tem aquelas que são auditivo-digitais. O auditivo digital, ele precisa ter uma compreensão mais detalhada do que está sendo dito. É como se precisasse construir a ideia na frente para essa pessoa dizer, agora eu entendi. E aí vai o tema de hoje, né? O mais belo estado da mente e do coração. É uma frase do Sirihan. E a gente vai trabalhar hoje uma ideia que eu transmiti já no último encontro, que é sobre a emoção e sentimento. É importante entender a origem da palavra, até para compreender o que ela representa. Então, emoção vem do latim emovere, e de energia, e movere de movimento. A fisiologia do nosso corpo diz que as glândulas produzem hormônios, e hormônios nada mais é do que uma química que nos coloca em movimento. Então, emoção é o movimento dessa química, dessa reação bioquímica, que faz com que a gente saia do lugar. Então, é uma energia em movimento. As emoções, elas são muito importantes, né? A gente sabe disso. É ela que faz a gente movimentar e mudar a nossa realidade. Sem ela, nós ficaríamos estagnados, ou como algumas pessoas dizem, ficou apática, fica parada, não tem reação, né? Ou catetania, que a pessoa fica parada com o olhar para o vazio. A emoção faz com que a gente se movimente, para quê? A finalidade é fazer com que a gente saia da zona de conforto, saia daquela condição tranquila e mude. E ela normalmente vem através da dor, né? Não é um estado bom. Qualquer tipo de emoção, de alegria, de satisfação ou de insatisfação, ela vai produzir um estado de desequilíbrio para que a gente saia do lugar. Como diz os orientais, é através da crise ou do caos que a gente cresce. E se nós não nos movêssemos, essa energia ficaria dentro de nós, né? Ela entraria num colapso, como a gente fala, implodir, e aí surgem as doenças ou as dores. Então, muitas vezes a gente fala assim, ai, que sensação horrível. Volte na emoção, que emoção eu estou vibrando para identificar o mal que eu estou sentindo. Mal-estar, né? Pode ser físico, psicológico, emocional, é causado por uma emoção. Lembrando que aqui a gente está falando ainda do corpo captando. Se vocês puderem desligar o microfone de vocês, que está fazendo muito eco aqui. As emoções, elas têm um envolvimento com a maneira como o nosso corpo envia os sinais para o cérebro, né? Todos nós já devemos ter passado por uma situação como essa, de estar dentro de um carro e ter uma tempestade, e a gente começa a sentir dor de estômago, tremor, às vezes mudança de respiração, aceleração cardíaca. Tudo isso são sinais que o nosso corpo está enviando para o cérebro através das nossas emoções. Para quê? Para avisar que tem alguma coisa acontecendo ou que pode acontecer e nos colocar em perigo. A emoção, ela vai olhar para o externo, vai transmitir isso para as glândulas, vai produzir uma reação química e vai um sinal para o cérebro dizendo, se prepara, alguma coisa tem que ser feita, senão vai sofrer. Usando o desenho, né, daquela emoção que envolve o ser humano. Então, a emoção é um conjunto de respostas químicas que surgem no nosso cérebro a partir de um estímulo externo. Nós precisamos estar em contato com o meio para que o corpo capte esse estímulo através dos canais sensoriais, auditivo, pelo paladar, pelo cheiro, pelo barulho, pela sensação, se está quente ou frio, e vai dizer para nós o que nós estamos vivendo. E aí, o sentimento já é diferente.
O sentimento é a interpretação da soma desses sinais. Então, a soma daquilo que eu estou vivendo emocionalmente é interpretado pelo meu cérebro, onde ele vai dizer que tipo de sentimento eu estou tendo. Então, se eu tenho tremores, aceleração cardíaca, pupilas dilatadas, eu estou encolhida, o meu sentimento vai ser interpretado como um medo. Se eu estou fervendo, se eu estou querendo quebrar as coisas que estão ao meu redor, se eu estou gerando uma vontade negativa de destruição, eu estou na raiva. E assim vai. O sentimento nos diz exatamente qual a emoção que está sendo manifestada e a soma dessas emoções. E eu estou tentando explicar isso para vocês para chegar na teoria de hoje. As emoções, elas são estímulos mentais. Então, a gente captou o estímulo externo e agora, dentro da minha mente, ele vai dizer que condições ele está sendo presenciado por mim. Se for uma emoção boa, eu posso permanecer em equilíbrio, posso continuar com saúde. Se for uma emoção muito intensa e duradoura, eu posso despertar doenças. Então, as emoções, vejam, quanto mais eu souber controlar, que surgiu inclusive a teoria da inteligência emocional, quanto mais eu puder saber lidar e me adaptar com as variações emocionais, menos doença eu vou ter, mais saúde eu vou ter. Mas se eu só vivo também para o positivo, também isso é uma doença. Nós temos que saber equilibrar e dosar à medida em que estamos passando pelos estímulos. A medicina chinesa diz o seguinte, que existem 5 grandes emoções que afetam diretamente o nosso corpo e ele é destrutivo. A gente veio, entre aspas, né, um dos propósitos passado pela medicina tradicional chinesa é de que a gente veio conter essas emoções em desequilíbrio e ao extremo. Então, uma delas seria a ansiedade e a preocupação, que atinge qual órgão do nosso corpo? O baço. Então, quanto maior a ansiedade, quanto maior a preocupação, o gasto de energia para nos movimentar, para liberar essas duas energias, podem estar afetando o baço. O excesso de euforia, embora pareça ser positivo, mas tudo que é excesso é negativo, a euforia acelera o nosso coração e pode trazer problemas cardíacos, pressão alta, ou até problemas para dormir. O pânico atinge os rins, a melancolia ou a tristeza, os pulmões, e a cólera, o fígado. Aqui a gente não precisa decorar, mas se quiserem ou se acharem interessante, a gente pode se aprofundar mais uma vez sobre esse tema, a gente já falou sobre isso, mas a gente também está falando dos 5 elementos, né? Que é o fogo, a água, a madeira, o metal e a terra. Os elementos que estão no meio ambiente, que estão dentro de mim, e que, quando eles estão em equilíbrio, eu vou ter uma alegria equilibrada, eu vou ter um medo significativo para proteção, eu vou ter uma certa irritação, eu vou ter níveis de tristeza que são importantes para eu saber quando eu perdi, quando eu passei por uma emoção de perda ou de sensibilidade, ou até uma ansiedade saudável. Aqui eu estou só tentando dar norte para vocês de onde nós podemos chegar. A gente está falando da emoção que é estimulada pelo meio, e aí agora eu estou falando dos sentimentos que o meu corpo pode estar vivendo de uma forma negativa. Bom, conclusão então a essas teorias. Emoção nos coloca em movimento e o sentimento traz sentido para a vida. É como eu interpreto o que estamos emocionalmente vivendo. Claro que como a gente está dando sequência aos nossos encontros, isso aqui vem de encontro com a frase do propósito existencial. Como eu vou saber qual é o meu propósito? Qual é o sentido da minha vida? O sentido que eu vou dar é a partir das emoções que eu estiver vivendo. Se eu tiver emoções equilibradas, eu tenho um sentido equilibrado, eu tenho um propósito equilibrado e eu trago uma vida equilibrada. E para isso a gente precisa saber, então, o que nos move. Né? Eu posso estar sendo movida pela dor ou sendo movida pelo prazer. O que é que me move? Seria uma investigação de que emoção está hoje vibrando dentro de mim. Eu posso estar sendo movida pela raiva, pela vingança, pela decepção, por excesso de preocupação para garantir o futuro e ter certeza que eu não vou passar necessidade, ou ainda por uma emoção de perda muito grande do passado e que eu não consigo liberar,
e aí meus pulmões estão em desequilíbrio, eu vou estar sendo movida contra o meu propósito. E hoje, por influência de toda essa rede de mídias digitais, Facebook, Instagram e tudo mais, a gente está sendo levado a ser movido pela compulsão, ou melhor, por tudo aquilo que a gente acha que tem que ter. E as mídias vão dizendo, ó, agora vai surgir um novo produto, agora uma nova televisão, agora um novo computador, um novo relógio, um novo celular. E a gente está naquele consumo dizendo, eu tenho que ter para ser feliz. A emoção, como ela é provocada pelo externo, existe uma movimentação muito grande do meio, do marketing, de convencer as nossas emoções que nós precisamos daquilo. Então, todos os recursos que eles puderem usar, né? Como antigamente aparecia a propaganda do cigarro, que estava relacionada com um grande cavalo, com um grande carro, com uma mulher maravilhosa, um cara poderoso, isso fazia com que o ser humano desejasse isso. E também nós precisamos descobrir se é isso que está nos movendo e é hora de mudar. Ou se nós estamos sendo movidas pela qualidade e não pela quantidade. Veja, a gente está caminhando para entender melhor o sentido da vida, o propósito existencial. Eu não posso deixar que o meio me convença do que eu tenho que ter. Eu tenho que convencer-me daquilo que eu preciso realmente. E, para exemplificar melhor isso, a gente diz que existe um pacote de felicidade máxima que é vendido por todas essas redes para trazer a linguagem da quantidade. Por que a gente chama de pacotes de felicidade máxima? Porque a gente está sendo obrigado a acreditar que ter só um é pouco. Então, se eu tenho uma casa, essa casa é pouca, eu preciso ter uma casa maior. Se eu tenho uma roupa, eu preciso ter três vestimentas. Dependendo para onde eu vou, eu tenho que ter 5 pares de sapato. Então, não adianta ter um, eu preciso ter o máximo. E aí entra a quantidade que vai me convencendo de que eu preciso para ser feliz. E esse pacote de felicidade se torna um vício, né? A gente se afasta do nosso propósito existencial. E, principalmente, esse pacote ele é sinalizado, ele é iluminado por toda essa campanha, como eu falei no começo, que foi produzido pela programação neurolinguística. Quanto mais eu produzir emoção, mais eu vou cair na tentação de conquistar. Veja, eu estou falando muito rápido, mas se vocês precisarem, interrompam, cortem, perguntem, tá? Que a ideia é não ficar no monólogo. Só que, infelizmente, quando a gente entra nesse consumismo, ou deixa que o meio aumente as nossas emoções, quanto mais eu tento adquirir, maior é a sensação de vazio, porque o mundo externo está dizendo para mim, ainda não, ainda não, ainda não, falta mais, você precisa de mais, tem que conquistar mais, senão não vai sentir esse pacote de felicidade. E, claro, quanto mais eu conquisto, maior também é o meu grau de frustração. E esse padrão que é vendido para nós, ele entra no esquema da fantasia, que é o cuidado que nós temos que ter com os nossos jovens, porque todas as técnicas utilizadas de ganhar e perder estão sendo feitas através dessas mídias. O que acontece quando a gente fala de beleza? Hoje é enorme a quantidade de criança que está recebendo já tratamento para compartilhar ou acompanhar esse modelo de beleza. Só que a gente nunca vai chegar lá, porque hoje o modelo pode ser esse, amanhã já vai surgir uma outra coisa, daqui a pouco tem que ter cabelo, não posso mais ser careca, daqui a pouco não pode ter barba, ou tem que ter barba, e o tratamento para ter continua nos convencendo de que esse é o motivo existencial. Ou a fama, né? A gente diz que a fama, ela só acontece se eu ganhar de alguém. Se o meu filho chegar e disser, eu tirei nota 10, eu passei em primeiro lugar, uau, você é poderoso, você tem fama. Mas se eu perguntar, tá, mas quantos da sua sala tiraram 10 ou pegaram em primeiro lugar? Todos. Parece que a sensação não é mais tão fantástica, porque virou normal. Então, a fama, a gente tem que denegrir alguém, humilhar alguém para conquistar. Tenho que ganhar a partir de alguém perdendo. Isso é muito cruel, porque chega um momento em que nós não sabemos mais nem por que a gente está aqui. E existe ainda uma fantasia muito grande de que nós, através dos jogos, através das mídias, a gente consegue viver o maior prazer do mundo.
né? Hoje em dia tem jogos em que parece que você está tocando um piano, você está tocando um instrumento, sem precisar ter treinado, acompanhando aquele aparelho, aquele jogo em 3D, você se sente vivendo aquilo que teria que se esforçar para chegar lá. Inclusive as aventuras, né? Com isso, para a gente chegar no sentido da vida, a gente passa pela crise. Então, vai vir muitas emoções negativas. Elas vão tentar ajustar a gente. Ela vai tentar dizer, para, você está se quebrando, você está fugindo do motivo que te trouxe aqui. E para encontrar esse sentido, a nossa mente começa a criar problemas. Ela vai começar a fazer perguntas. E muitas perguntas como você define seus caminhos? Não faz sentido? Como me sinto? Em algum instante, quando me deparo com essa pergunta, o que eu faço? Para sair da rotina e apostar na intuição, qual é a questão financeira que eu preciso adquirir? Que tem muita gente dizendo, quando eu chegar nesse patamar, eu vou trabalhar o espiritual. Quando eu conseguir chegar naquele momento, eu vou parar de correr. Tá, mas quando essas perguntas são respondidas? Quando a gente começa a incluir um terceiro elemento, a emoção, o sentimento, e aí surgem os pensamentos. Se a gente voltar também a alguns encontros anteriores, a gente falou dos 7 princípios, sendo que o primeiro e o máximo deles todos começa nas ideias, no mundo dos pensamentos. Então, quando a gente está se afastando dos nossos propósitos por causa da carga emocional, os pensamentos entram em ação, mais intensivos, né? Porque normalmente eles estão juntos, mas eles vêm com uma carga maior para fazer com que a gente se ajuste àquilo que veio fazer. Então, os pensamentos começam a fazer sentido para levar a gente a acalmar as emoções e trazer novos sentimentos para a nossa vida. Então, eu começo a me perguntar, quem sou eu, afinal? Quais são os meus sonhos? O que realmente eu vim fazer aqui? O que eu quero? Será que eu quero mais bens? E o que eu quero para a minha vida? Onde eu quero chegar? Qual a finalidade daquilo que eu desejo? Ou daquela pessoa que eu desejo? E queremos isso mesmo? Essas perguntas acontecem o tempo todo quando a gente está tentando ajustar as nossas emoções, diminuir a dor, aquela doença que está causando essa dor, e aí voltar a ter sentimentos que trazem sentido à nossa vida. E aí, mais uma vez, a gente começa a entender o que acontece lá no micro, dentro de mim. O meu corpo, ele tem que estar em correlação, corpo, mente e espírito. Eu tenho que ter, então, o sentimento correlacionado com as emoções, correlacionado com os pensamentos. Correlação seria o quê? Se eu estou andando a um passo lento e quero que alguém ande junto comigo, nós vamos ter que correlacionar os nossos passos para que a gente ande num ritmo harmonioso. Se eu estou andando muito rápido e a pessoa está devagar, ou eu diminuo, ou essa pessoa vai ter que acelerar para que a gente possa estar andando alinhados. E é isso que acontece com o nosso organismo quando nós estamos com emoções muito fortes, nós estamos interpretando essas emoções de uma forma muito negativa, ou os nossos pensamentos estão querendo nos levar para um lado e as emoções estão levando para outra. É como se a gente tivesse assim, igual essa figura, seccionados, divididos. Então, esses 3 elementos alinhados vão fazer com que a gente se movimente na mesma direção, sem perder energia. Aquilo que gera emoção, que é energia em movimento, agora está sendo potencializada. Eu não preciso de muita energia. Eu não preciso ter muita coisa para poder gerar a correlação. Mas eu tenho que saber o que eu estou pensando, como eu estou sentindo e o que o meio está transmitindo, produzindo essas emoções. Esses alinhamentos, eles acontecem quando nós estamos fazendo com que todo o meu microcorpo, desde os elétrons, desde os meus organismos, dos 5 elementos, estejam numa vibração rítmica. Isso eu vou voltar ainda a falar novamente no próximo encontro, quando eu voltar lá em junho, desses 7 princípios, para a gente entender como alinhar os nossos princípios para que a gente comece a compreender melhor a aplicação do nosso propósito. Mas produzindo uma vibração saudável, a gente tende a ascender, começa a mudar os nossos níveis mentais e diminui a carga emocional, os desprendimentos, e aquilo que a gente cria
na nossa realidade passa a ser real, não é mais fantasia. Eu não estou mais vivendo uma fantasia de que eu sou poderosa, porque num jogo eu estou ganhando moedas virtuais. Agora eu estou construindo coisas saudáveis e palpáveis. Bom, eu estou indo muito rápido, mas é importante a gente questionar esse alinhamento. Quando nós estamos criando a nossa realidade e querendo viver uma realidade não mais da quantidade, mas da qualidade, eu vou mexer com uma coisa muito forte, que são as frequências que estão no meio ambiente, já que a gente falou que a emoção é a capacidade minha de perceber os estímulos externos, eu vou ter que captar essas interferências intersubjetivas, aquilo que está fora, e começar a selecionar. Então, a gente volta de novo nos 7 princípios. Qual é a polaridade, qual é a causa e efeito, como que isso provoca uma reação dentro de mim. Então, reconhecer as interferências do meio é voltar lá no papelzinho e fazer o nosso diário de que ambientes eu estou tirando negatividade e qual eu estou tirando positividade. Quando eu estou no meio familiar, a gente tem uma interferência muito grande e negativa. O que é que tem nesse ambiente? No meu trabalho, eu tenho uma interferência muito destrutiva. Existe a competição, existe a coisa do ter. Tá? É esse ambiente que eu quero? Se não é o ambiente que eu quero, por que eu não mudo? Por que eu não saio dele? Porque aí vai o segundo momento, que é o que está gerando os meus sentimentos. Porque os sentimentos, ele está relacionado com as experiências do passado e aquelas que eu desejo do futuro. Se eu tenho sentimentos de que quando eu chego perto da minha família e eu já começo a me sentir criticada, incomodada, resistente, isso está ligado a experiências da infância, pode estar ligado com experiências de momentos em que eu vivi essas emoções, ou eu atualizo e reconheço que eu preciso trabalhar, ou eu vou viver em desequilíbrio. Eu vou pedir que vocês vejam novamente o microfone de vocês, porque ainda tem um eco interferindo aqui. Se não, podem deixar ligados. A chave para esse equilíbrio, eu vou tocar no livro Fernão Capelo Gaivota, né? A chave para obter o resultado do nosso propósito, ou saber que a gente atingiu o nosso propósito, entre muitas possíveis capacidades que nós temos de chegar nele, reside em nossa habilidade para sentir que nossa escolha já está acontecendo. Então, quando a gente fala, eu quero trabalhar a minha virtude da honestidade, os meus pensamentos, eles estão ligados com a imaginação, não com a fantasia. Eu consigo me ver já no futuro, criando essa realidade da honestidade, da transparência, da ética, do correto. Para quê? Para eu acompanhar as minhas emoções e ajustar a interpretação dos meus sentimentos. E a qualidade do meu pensamento. Através dela, eu consigo também mensurar as emoções e saber se elas vão me levar mais perto desse propósito. As emoções seriam o que eu estou vivendo no presente. Então, o propósito, através do pensamento, é ver o futuro, para eu poder Laura, alinhar aquilo que eu estou vivendo no presente. Depois, quando faltar uns 15 minutos para acabar aqui, você liga para mim no forrinho? Tem alguém com o microfone ligado, gente. A qualidade do pensamento e da emoção... Acabei de desligar. Acho que é a permite, Raquel, então, que a que gente... aparece aqui para mim. Oi? Não, falei... tá, ela desligou. Raquel aqui para mim, tava acho que era a ligada. Raquel. Então acabou voltando sem querer. Eu peço desculpas, porque até uma moça me falou que estava ligada, eu desliguei, eu devo ter tocado. Não tem problema. Vou só desligar. saber que a voz de vocês está gravando. Tá bom, desculpa. Tudo bem. Então, alinhar o nosso pensamento com a emoção faz com que eu viva o hoje de forma muito mais equilibrada, porque eu sei o que é o ideal para hoje. Eu sei o que eu tenho que fazer hoje. E aí, então, minhas emoções ficam mais contidas. Eu não vivo a apreensão, eu não fico na tristeza, eu não fico na frustração, porque eu vivo aquilo que eu tenho que viver hoje e posso mensurar
o quanto eu estou mais perto da minha linha de objetivo de vida, né? E o mais belo, voltando à frase do Sirihan, o mais belo estado da mente e do coração está ligado à qualidade de vida. A minha mente, que é o meu ser pensante, que é o ideal de vida, ligado e alinhado com a minha emoção, simbolicamente, que seria o meu coração, faz com que eu tenha uma qualidade de vida. E aí eu vou usando uma frase exatamente dele, né? A liberdade de qualquer sentido de posse, não apenas com relação a objetos, mas também a pessoas e ao país e à raça, requer compreensão amadurecida, uma condição de claro insight. Quando essa condição existir no coração da pessoa, ela se refletirá na sua vida exterior, trazendo uma ordem maravilhosa, tornando a vida simples, sem supérfluos, e orientando o seu fluxo de uma maneira que manifesta a beleza da forma e do espírito interior da pessoa. Essa frase está contida no livro Em Busca da Sabedoria, na página 117, e é fantástico, vale a pena ler o livro. E aí vou resumir o tema de hoje para a gente abrir conversa, abrir discussão sem o PowerPoint, e que o segredo do nosso propósito está na humanização do ser. Parece meio contraditória a frase, né? Liberar aquilo que vai fazer o ser mais humano, mas eu já sou um ser humano. Mas o quanto eu estou distante da essência de um ser humano. Eu posso estar sendo movida ainda pelos instintos, pela carga emocional produzida pelo externo, que me faz perder a qualidade da humanização. Então, 3 tópicos para deixar vocês pensarem sobre o assunto. Conquistas reais é uma humanização. Sair das aventuras da TV e construir suas próprias aventuras. A gente fala TV aqui, mas como um mundo que transmite informação hoje para nós. Mas pode ser uma pessoa que está do nosso lado, que tenta nos convencer do ponto de vista dela, e cria uma falsa realidade. Ah, você tem que trabalhar muito, você trabalha errado, você está fazendo errado. Construir a sua própria aventura é, de novo, saber aonde você quer chegar. Obter o ideal real de vida, e não aquilo que o meio diz que eu tenho que fazer. E construir a si mesmo, que é o autoconhecimento. Eu não posso deixar que o meio diga, olha, está na hora de você fazer um tratamento, porque está ficando velha, você tem que aumentar o seu conhecimento intelectual, você tem que mudar a tua forma de ser, porque o meio exige isso de você. Mas o que eu estou exigindo de mim? Onde eu quero chegar? E aí, voltando a compartilhar com vocês, eu quero fazer o fechamento. Para nós estarmos despertando o nosso propósito, nós não podemos esquecer que tudo parte do princípio da psique, da alma. Se minha alma, que é o ser pensante, que diz para mim mesma o que eu não posso fazer, eu não vou fazer. Se meu ser pensante diz que eu vim para correr atrás do sofrimento, porque é através do sofrimento que eu vou evoluir, eu não consigo mudar. Então, eu preciso mudar o meu pensamento, eu preciso mudar as crenças que estão dentro de mim, para que daí eu comece a criar o mundo imaginário, não é o mundo fantasioso. Imaginação vem do ser criativo que nós somos, e só nós temos esse talento criativo, de perceber onde estão os nossos limites e querer superar. Então, se eu sei os meus pontos fracos, os meus pensamentos podem dizer para mim, você é uma pessoa medrosa, e se você não superar os seus medos, você vai continuar sendo um ser limitante. E se você é um ser limitante, você não vai conhecer a essência humanizada, através das aventuras, através da experiência, que o medo me impede de fazer. Eu não estou dizendo que isso já aconteceu uma vez, quando eu falei que a gente tinha que superar os medos, um cliente tinha medo de altura e resolveu pular de paraquedas. Até já dei esse exemplo aqui. A gente não está falando de superar os medos fazendo coisas perigosas. A gente não está falando de superar os medos, eu tenho medo do escuro, então eu vou andar no cemitério à meia-noite. A gente está falando de superar os medos construindo dentro de si
aquilo que dá a segurança e a confiança para ir envolvendo o seu ser com a coragem para enfrentar. Porque a gente vive com medo de mudar de emprego, a gente vive com medo de mudar de casa, a gente vive com medo de mudar os nossos hábitos, porque para entrar num novo hábito, vai ter o desconforto, vai ter a parte de esforço, vai precisar de um tempo de planejamento e de calcular o risco. Mas isso tudo é a grande aventura da vida. Quais são os riscos? Não sei. Eu posso medir o quanto eu vou ganhar, o quanto eu vou perder, e o quanto eu vou perder é muito grande, então esse risco está errado. Eu vou ter que dividir ele em menores escalas para testar um degrauzinho pequenininho e ver se o risco realmente é grande, senão eu vou ter que buscar outro caminho. Porque minha emoção vai dizer o quanto eu estou perdendo e o quanto eu estou ganhando. Eu queria que vocês compartilhassem o que acontece quando vocês pensam no propósito existencial. Faz sentido isso para vocês? De encontrar o lado humano do ser? Ampliar o lado humano do ser? Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguem despertar esse sentido para começar a ver as emoções que levam vocês mais perto ou mais longe desse propósito? Eu acho, eu acho que a gente tem que ficar o tempo todo, alma brigando com mente, né? Porque, olha, essa mente da gente é uma loucura. Então, você tem que estar sempre... Não, peraí, acima, né? Então, está sempre chamando, porque essa mente, ela é danada, hein? Às Sim. vezes, dá vontade de trucidar a mente. Isso faz sentido. É como você estar começando a ler um livro e parece que uma parte sua diz assim, não, mas você não podia estar lendo o livro, você tem uma louça para lavar. Um exemplo bobo. Aí eu volto de novo a ler e eu digo, não, mas faltou eu molhar aquela planta. E essas fugas fazem com que você não absorva aquele tempo que você tirou para ler aquele livro. Isso é a nossa mente. A nossa mente diz, o meu propósito é ampliar qualquer virtude, qualquer hábito. Eu vou lá persistir. Não, mas aí vem o roubo de energia que faz com que eu ande em círculo e eu não chegue naquele propósito. E isso é vigiar e orar, né? É estar atenta para não deixar que o nosso organismo desprenda energia nisso. E o maior roubo de energia é a procrastinação. Vou fazer mais tarde, vou deixar para depois. Gente, não façam isso. Lembrei que eu tenho que comprar uma coisa. Pega o caderno e escreve, porque vai esquecer e a mente vai te castigar porque você lembrou, mas não fez nada com aquela informação. Você procrastinou de novo para não lembrar. E aí a mente vai te consumindo, né? Nós somos muito carrascos com a gente mesmo. Legal, Rô. Quem mais? Compartilhem como é buscar o sentido dessas emoções. Vocês conseguem mudar a interpretação que vocês estão dando para cada emoção? Vocês entenderam o que é o alinhamento desses 3 elementos? O que é alinhar o pensamento com a emoção e o sentimento? Entender, acho que sim. Agora, a prática deve ser... Como fazer isso? Dê um exemplo pequeno, só para ver se ficou compreensível. Se quiser. Não necessariamente precisa fazer. Talvez você estar atento àquele tipo de emoção que vem, o sentimento que vem e o que você deveria fazer com isso ali. Mas, eu imagino isso, mas quando aí você está no meio daquela emoção, muitas vezes eu me vi assim ali, eu sei que eu não posso fazer, reconheço a emoção que eu tô e o sentimento que ela me dá, que, né, normalmente a gente reconhece isso quando as coisas não são muito boas. Já reconheci isso várias vezes. Só que aí eu alinhar com o que eu tenho que fazer na hora, quando a emoção tá brava. Então, mas aí eu vou, já que eu te conheço, né, já que você é minha sobrinha, você veio para Floripa, fez vestibular para farmácia e passou em direito. Mas a sua mente não ficou sossegada. Você falou, eu não vou ficar sossegada. Você criou uma emoção
que fez com que você interpretasse, eu tenho que criar degraus para chegar lá. Você sentava todas as noites e ficava estudando para passar na farmácia, ou no curso de farmácia. A tua emoção fez com que você gerasse o hábito que precisava para sentar, ser persistente, determinada, e nada tirou teu foco. Nem os meus 3 filhos te incomodando em casa. E quando você chegou lá, o sentimento qual foi? Eu estava certa, eu tinha que fazer isso. E passou em farmácia. Então, quando o teu propósito está claro, as emoções estão vibrando, alinhadas a ele, não há sentimento negativo que entra. Não há nenhum hábito negativo que venha tirar você do teu curso. Você vai criando os degraus, vai colocando em prática e chega no resultado. Isso é realização. Então, quando você sabe onde você vai chegar, você consegue definir as habilidades que precisa. Quais os degraus? Talvez tenha muitos outros. Cada um de vocês deve ter outros que vocês vão lembrar através do sucesso. Puxa, eu cheguei lá. Ou até pelo fracasso. Puxa, que emoção me sabotou. Eu sabia que eu tinha que ir, mas eu fiquei esperando, fiquei com medo, duvidei de mim, fui achando outras coisas, aí não deu certo. Então, olha como é a mesma coisa, só que as crenças negativas assombrando a nossa mente e materializando aquilo que a gente queria, não conseguir. E, normalmente, a gente tem mais força para não conseguir do que para conseguir, porque a crença, ela fica martirizando a nossa mente e não deixa a gente descansar, porque tem medo que ele se repita. Quer ver? Eu vou fracassar de novo. Quer ver? Eu vou errar de novo, de novo. Essa palavra faz com que a gente consiga de novo aquilo que não queria. E aquilo que a gente queria, ele está muito fraco, porque às vezes a gente não volta a nossa atenção para a certeza de que vai conseguir. Que já são hábitos que foram bem trabalhados. Então, nessa parte, a nossa mente diz, não precisa mexer nisso, isso você já sabe fazer. Vamos pegar a parte negativa, que é o que te trouxe para cá. É o que vai fazer você crescer espiritualmente. E é o que vai te levar na tua bagagem para outra existência. É o que você vai levar. São as conquistas daquilo que hoje a gente chama de pontos negativos, que desalinham o nosso pensamento com as emoções e com os sentimentos. Quando a gente fala da correlação, a gente está falando do que acontece no micro. Eu passei muito rápido por essa parte, mas assim, existe uma teoria de que os nossos elétrons, eles andam em correlação. É como se eles fossem engrenagens que quando um vira para cá, a engrenagem faz com que o outro vire para lá, né? Os dentinhos que estão aqui vão criando essa engrenagem. E é um postulado que diz assim, que esses elétrons, eles estão tão correlacionados um com o outro, que mesmo que eu separasse e colocasse muito distantes um do outro, e estimulasse um a girar para um lado diferente, então mudasse o spin do elétron, o outro, aonde ele estiver, ele vai mudar a rotação dele imediatamente, porque o outro modificou-se. Há alguma coisa no meio que faz com que eles estejam se conversando, como se tivesse um celular ali, dizendo, ó, virei, então eu viro. Essa correlação faz com que eles estejam sempre um interferindo no outro. Então, se meu pensamento é movido por pensamentos negativos, por emoções negativas, quando eu estou com um pensamento positivo, ele vem e neutraliza. Ele faz um movimento correlacionado e o meu pensamento inverte. E aí eu fico perdida. A gente está tentando passar agora para a nossa mente que todas as crenças que foram transmitidas pelo meio, desde a origem do ser humano, da espécie, foi de que alguém era mais forte, alguém era mais poderoso, que tinha um ser que castigava, repetindo todas as filosofias que a gente cansou de ouvir, e o cérebro está reproduzindo através de cargas emocionais. E se a gente foi criado ainda num ambiente onde a mulher não pode, o homem tem que carregar peso, o homem tem que pagar conta, tudo isso está bombardeando os pensamentos modernos, ou uma visão mais espiritualista. É hora de identificar as crenças para ter novos propósitos. E aí sim o bicho pega. Identificar essas crenças que vêm, às vezes, lá no inconsciente e que faz a gente criar sempre a mesma realidade é cruel.
mas ainda temos tempo. Né? Que mais? Perguntas? Curiosidades? O que vocês têm investigado, pesquisado? Eu acho assim, Yolanda, você estava falando ali do propósito, né, de passar no vestibular e coisas assim maiores, né? Eu acho que quando é alguma coisa assim maior mesmo, a gente se empenha mais e a gente consegue, eu acho, né, fazer um passo a passo, os degraus, né? Mas quando são coisas do dia a dia que a gente acha corriqueiras, né, mudar um comportamento, isso é muito difícil, porque a gente não, eu acho que a gente não consegue ver os passos, eu acho que a complexidade está aí, de propósitos menores, que podem parecer menores, né, mas mudar uma virtude aqui, mudar uma virtude acolá, eu acho que essas são mais difíceis de mudar, porque eu acho que talvez tenha a ver com essas crenças que a gente nem sabe de onde vem, né? Uhum. Tá, mas olha só, talvez eu precise fazer um ajuste na forma como eu estou transmitindo. Você falou de mexer no dia a dia. Enquanto eu não mexer no destino, no final eu não consigo mexer no dia a dia. Se eu não sei onde eu quero chegar, eu não consigo mexer no dia a dia. Se eu tenho claro, vou dar um exemplo meu, eu quero fazer o caminho de Compostela, sim, eu tenho muitos medos. Um deles é, e se eu não aguentar andar? Então, eu vou treinar todo dia. Eu me obrigo a acordar cedo e fazer o treino, porque eu quero ter sucesso lá na frente e dizer, consegui. Né? Encontrar uma mudança no hábito de hoje, só se minhas emoções disserem, olha para onde você está indo, olha o desejo que você está conquistando. Aquilo me motiva tanto que eu vou mudar o hábito do dia, que seria dormir mais, não querer caminhar, porque está frio, porque está chovendo, porque está calor, alguma coisa camufla a vontade. Se eu não tenho um destino, uma finalidade, eu saio do lugar. Até vou dar um exemplo pequeno, né? Vamos imaginar que eu tenha um barco e vocês me perguntam, tá, mas o que você deseja da vida? Meu barquinho é pequeno, às vezes o motor falha, eu gostaria de ter um barco maior, de repente um iate. Tá, mas para quê? Não sei, só para ter um barco maior. Tá, mas aonde esse barco vai me levar? Não sei, quero só um barco maior. Se eu estou dizendo que eu só quero mudar o tamanho do objeto e não tenho uma finalidade, eu não consigo mexer no dia. O que eu vou fazer hoje para chegar naquele barco? Putz, é muito caro. Tá louco, eu não gosto de tempestade, porque eu vou pegar um barco grande, aí eu vou ter que ir para alto mar, então não vou conseguir realizar ele. Não, mas ainda assim, eu acho que assim, porque ter um barco ainda são coisas mais palpáveis, mas, por exemplo, como trabalhar o merecimento. Ok. Entendeu? Aí, assim, qual é o objetivo? Eu reconhecer que eu tenho, que eu mereço. Mas como? É mais difícil, né? Que passos eu tenho que fazer para chegar lá? É diferente de assim, não, eu vou para o caminho de Santiago, então eu sei que eu tenho que caminhar, eu tenho que treinar, enfim, eu consigo visualizar os passos, mas quando é algo subjetivo e não palpável, né, é mais difícil. É nesse sentido que eu quis dizer. Vamos trabalhar no grupo. Como vocês acham que a gente pode criar degraus para chegar dentro de 3 meses, 4 meses, com a sensação dessa virtude? Eu mereço. Eu estou aqui porque eu sou um ser merecedor. Qual o primeiro degrau para hoje? Dá para me ouvir aí, Yolanda? Dá para ouvir. Pode falar. Dá? Dá. Então, a hora que a Raquel comentou, eu tive uma luz aqui do que poderia ser. Porque eu também estou trabalhando com essa questão do propósito num outro curso que eu estou fazendo de mentoria empresarial. Olha. Aí fala assim, você tem problemas com merecimento, digamos. Não, Laura. Aí você tem que colocar um propósito. Só um pouquinho. Ai, que saco. Seu microfone está ligado. Desculpa. Um propósito que vá além desse merecimento. Por exemplo, assim, digamos que para ir para Santiago de Compostela, você vai comprar uma passagem de avião que você acredita ser não merecedora de pagar. Mas o propósito de Santiago de Compostela, ele te move positivamente. Aí você passa por cima de determinadas crenças que você
acho que é mais ou menos por isso. Você traça um plano que ele vai passar por cima de determinadas crenças. Uma vez que você se motiva realmente, você, às vezes, passa por cima de crenças que existiam que você nem percebeu. Pelo menos assim Joia. aconteceu comigo algumas vezes. Tá, mas assim, Sara, você ainda está mexendo só no pensamento. Falta alinhar a emoção e o sentimento para o dia. Porque enquanto eu fico só no mental, eu não materializo. Ah, eu vou mexer aqui. Ok, eu mereço. Então, agora eu vou comprar a passagem. Não, eu continuo pensando, eu mereço, porque eu posso, porque a caminhada vai me fazer me sentir mais feliz. Ok, mas eu ainda não mudei a emoção e nem o sentimento. Eles não estão alinhados. Qual o degrau para hoje, para eu trabalhar o merecimento? Eu ia falar o planejamento. Primeiro, Ok. planejar. Como? Qual é o primeiro degrau do planejamento? Onde eu vou, como eu vou chegar lá, entendeu? Eu não sei. Como gostaria que chegasse indo. Quase. Aí isso já seria uma parte do mental também, ainda do pensamento. Como eu chego, o que é que são as perguntas básicas. O que, como, quando, com quem? Eu ainda estou no pensamento. Estou idealizando ele. Falta o degrau para o dia. Como eu trabalho a emoção para o dia. Como eu vou pôr em prática isso? Ação, emoção. Eu não sei, esse passo está difícil, desculpa. Mas talvez a gente não se sinta merecedor, porque talvez a gente ache que sempre tem que melhorar, né? E que você nunca acha que tá bom daquele jeito. E eu, há um tempo atrás, minha irmã não mora aqui, né? Então a gente até se vê bastante, né? O quanto ela mora longe. Eu tenho meus sobrinhos. E ela tem um estilo de vida que ela reclama muito, assim, que ela não gosta daquilo ali, mas ela também não consegue mudar. E por muito tempo eu ficava tentando animá-la para fazer as coisas, ou também meio que puxando a orelha, que não podia fazer isso. E às vezes eu sentia que, em vez disso nos aproximar, o pouco tempo que eu tinha não era uma coisa boa. E talvez eu não tivesse o merecimento de, durante esse período que eu tivesse lá, que tudo fosse muito bom. Então, eu comecei com ações, assim. Então, eu comecei a não criticá-la mais, eu comecei a dizer para ela ter paciência com ela, que ela tem que, se ela tem esses pensamentos, o que ela pode fazer, e se ela não consegue, para ela ter paciência. Comecei a fazer isso também com meus sobrinhos, né? Então, às vezes nós estão quebrando tudo. Aí eu penso, mas eu só tenho uma semana aqui, eu só tenho 10 dias, então o que eu posso fazer para merecer para que isso seja melhor? E, né, claro que não é de um dia para o outro, mas hoje eu posso ficar lá 15, 20 dias. A gente nunca se desentende, sempre é muito bom, mas é um exercício que todo dia eu penso, o que eu posso fazer para não entrar em embate e tentar ajudar da melhor forma para quem for, né? Aí, talvez, né, dentro disso, não sei bem o que é, mas eu comecei a ter mais compreensão com os outros e me sinto merecedora de todo esse amor, de ir e disso ser muito bom, fazendo essas ações, me olhando quando eu começo a acabar pensando, não devo fazer isso, o que o amor faria, né? O que uma ação melhor faria. É isso. Essa é a resposta. É você começar a colocar primeiro o foco num novo significado. Quando você dá um novo significado, você mudou já a emoção. Então, se eu digo, eu não mereço, puxa, mas eu tenho um teto, eu mereço, ganhei um teto, já tenho uma casa. Mesmo que pareça ser clichê, né? Ah, você tem uma casa porque Deus quis. Ah, você tem um carro porque Deus quis. Não, é porque você mereceu. Você deu a si próprio esse presente. Olha como você merece. Você tem saúde, olha como você merece. Reconhecer um novo significado já neutraliza a emoção negativa. E ela começa a reconhecer, como a Eliana fez, tá, eu preciso de paciência, então vamos ter prática da paciência. O que tira a minha paciência, eu vou dar um novo significado. Eu só tenho 10 dias para ficar com os sobrinhos. O que eu posso fazer? Posso desfocar da bagunça e fazer com que coisas boas apareçam, para que eu não fique dizendo, estão quebrando tudo.
A emoção é totalmente diferente. E quando se muda a emoção, a interpretação dessa emoção dá um novo sentido. Nossa, é muito bom ficar com os sobrinhos. Quando eles vão pensar em quebrar, a gente está construindo, a gente faz jogos, a gente faz bolinha de sabão, a gente faz alguma coisa que leva eles agora a gastarem a emoção deles em coisa positiva. Ficou claro, Raquel? Essa fala assim, eu agradeço todos os dias o que eu tenho, não é muito mudar o significado. Eu posso até agradecer, mas eu estou agradecendo a quem? Parece uma coisa muito vazia ainda, como se alguém tivesse me dado. Então, agora eu tenho que esperar ela me dar de novo. Eu tenho um carro, puxa, mas eu não tenho dinheiro para gasolina, que droga. Agora não posso sair porque eu não tenho um seguro, então não posso viajar porque de repente bate o carro. Aí começa a vir os fantasmas do sentimento negativo que foi proporcionado por algumas emoções e pensamentos. Mas se eu mudo o significado, que bom que eu tenho um carro. Agora eu posso ir para qualquer lugar. Então, ele me leva para qualquer lugar. E se eu tenho ele, imagina do que eu sou capaz. Imagina quantas coisas eu posso fazer comigo. Faz sentido? Sim, eu tenho feito diariamente, é uma coisa que pode parecer boba, mas eu tenho feito antes de dormir e de manhã cedo, ouvido meia hora de afirmações positivas. E aquelas mantras meio, parece bobo, né, de gratidão. E obrigado por isso, obrigado pela perna, pela cama, pela mesa lateral, qualquer coisa assim, né? É meio idiota quando a gente começa a ouvir, mas ele muda a vibração da gente, é impressionante, assim. A gente acorda de manhã, a gente fica ali, a gente ouve aquilo e ouve a voz, né? Dependendo do áudio que a gente ouve, tem uma voz gostosa, assim, bem afirmativa. Nossa, ele muda a frequência da gente, muda a vibração. Então, assim, eu tenho feito isso todo dia, então eu já saio assim. Perfeito. Já acordo bem e já saio para o dia bem. Isso tem me ajudado bastante, assim. E claro, é um degrauzinho, né? Uhum. E é poucas vezes que a gente vai treinar. Quando você sentiu que o propósito ficou mais claro, o cérebro também entende isso automaticamente. Ele bota no botão automático. Ele começa a fazer mais vezes isso. Então, o desequilíbrio ou desalinhamento quase que não acontece mais. Porque agora o foco está tão claro que o corpo entendeu que não precisa mais se sabotar com o passado e nem se desgastar com o futuro. Aí trabalhando um degrau de cada vez. Porque a gente também não precisa ter medo de, não vai dar tempo, e se eu morrer, aí já começam outros fantasmas. A gente está pondo foco no medo e não nas realizações. Sim. Tá? Mas legal os exemplos que vocês trazem. Isso é muito bom, porque vocês também podem se ver. Diga, Sara. Teve uma vez que você falou uma coisa, né, nesse nosso encontro, que para mim foi bem importante. Eu acho que até já falei sobre isso até numa outra vez, que foi da gente se policiar de toda vez que a gente se fala mentalmente ou até verbalmente, eu tenho que, eu devo fazer, eu não posso, não sei o quê. Então, da gente ligar aquele reloginho, aquele alerta interno de, peraí, eu preciso mesmo, eu tenho mesmo que. E isso tem sido muito eficaz para mim, porque eu vivo me cobrando muito daquilo que eu deveria estar fazendo, ou não sei o quê. Então, a minha segunda-feira foi maravilhosa hoje, porque eu peguei todo o meu tenho que estava me torturando desde ontem à tarde, botei numa lista o que dava para fazer, defini que o dia ia acabar às 8 da noite e o resto não ia caber mesmo. Então, que eu fizesse bem o que coubesse, e coube mais coisas. Que legal. Isso é bom. A gente já está mudando o outro significado, né? Mudar o significado é resignificar. Não preciso mais dizer eu tenho que fazer, eu precisava ter feito, ou, né, esses verbos do poderia, deveria, correria. Não vai fazer nunca. Eles não brincam, esses verbos não brincam. Ele fica só no superficial, ele não vai realizar nunca. Então, mudar, inclusive, a forma de falar, eu sou um pouco chata com isso, mas eu estou evitando de falar a palavra obrigado ou obrigada, porque essa palavra está sendo interpretada pelo meu cérebro de que eu sou obrigada a retribuir o que você me deu. Então, se alguém disse assim, ai, como você está linda, obrigada. Tá, então eu tenho que dizer para ela, você também.
porque a palavra obrigada vem dessa palavra. Eu tenho que dizer, eu tenho que fazer. Eu sou obrigada a fazer. Por isso que no feminino fica eu sou obrigada. E o homem, eu sou obrigado. Então, se eu estou repetindo que tudo que a vida me deu, eu vou dizer obrigada, eu tenho que devolver para ela. Então, cuidado, porque o meu inconsciente pode estar dizendo, nossa, eu ganhei tanto, eu tenho que dar. Ai, nossa, está vindo tanta coisa, eu não posso receber, porque eu vou ser obrigada a dar, a retribuir. Então, daqui a pouco eu começo a deixar partir mais do que está entrando para eu me sentir equilibrada ou com o significado de que eu não devo nada para a vida. Porque a gente se sente devedor o tempo todo. Alguém diz que a gente deve, então cuidado. Se a gente ainda repete, eu sou obrigada, imagina o tamanho dessa dívida, né? E o pensamento fica alinhado a ele. Não que a palavra em si não deva ser usada, mas se a gente usar a palavra grato, tá, eu estou grata pela vida. Ok. Que bom que eu estou recebendo isso da vida. Pode ser uma forma de entrar mais fácil o merecimento. Ok? Pessoal, eu retorno dia 15 de junho da minha viagem. Então, a próxima segunda-feira, a partir dessa data, a gente vai ter o nosso encontro. Eu queria que vocês... Eu quero que vocês sintam-se à vontade, se precisar perguntar alguma coisa, meu WhatsApp vai estar ligado, a menos que em algum momento eu não tenha sinal, mas que vocês não percam esse curso interno de identificar o propósito de vocês. Façam esse período de meditação, de abril, maio e junho, um período para reconhecerem o que é que vocês vieram fazer nesse mundo. Não percam esse foco, ok? Ok. Boa viagem. Obrigada. Boa viagem, Yolanda. Boa viagem. Saudades. Boa viagem, Yolanda. Obrigada. Pode deixar. Beijo para vocês. Se cuidem. Beijo, desculpa por hoje, que eu tô com a minha filha sozinha e eu tô comandando aqui, e às vezes eu clico sem querer, desculpa. Não tem problema, imagina. Beijo para vocês todos. Beijo, Tchau. boa noite para todos. Tchau, todos. Obrigada. Tchau, boa Tchau. noite, gente. Pessoal, se quiserem trocar figurinha no grupo, vamos trocar figurinha no grupo. Isso.